banco que está junto com você. Um banco que acredita no que você acredita. Um banco que respeita o que você respeita. Banco Afro, um banco feito de pessoas para todas as pessoas. Abra hoje mesmo a sua conta. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um papo aqui que a gente vai ter aqui hoje. Hoje diferente, não é gravação de episódio de podcast, mas deve acabar virando depois. E estamos com a Ludmila, mais uma vez, né? Um papo aqui hoje vai sair sobre vida financeira, sobre se eu posso me dar ao luxo de realizar meus sonhos financeiros e vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Ludmila, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, parceria, seja bem-vinda e boa tarde para você que está aqui com a gente aqui também. E caso você tenha aí alguma pergunta durante a live que a gente já está fazendo aqui, pode deixar sua pergunta aqui nos comentários que eu vou repassar para a Ludmila, já está aqui acompanhando vocês aqui também. E um aviso, não deixe de deixar o like aqui nesse vídeo, também se inscreva no nosso canal também do YouTube aqui, do Banco Afro, que sempre tem alguma novidadezinha para você por aqui. E também se inscreva no canal da Ludmila, que é o Empoderamento Contábil. Empoderamento Contábil, isso aí. Então vem com a gente, Ludmila, seja bem-vinda e obrigado mais uma vez. Obrigada, Robélio. Obrigada pela oportunidade. Um canal de comunicação como esse aqui tem uma representatividade muito grande, né, para as comunidades que a gente representa, com quem a gente se comunica, para quem a gente quer partilhar nossos conhecimentos. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Ludmila, eu sou contadora, sou empreendedora social, sou palestrante. E antes de ser isso tudo, sou criadora e diretora executiva da Empoderamento Contábil, né? Por isso o nome do canal que você acabou de dizer. Mas antes de ser isso tudo, eu sou uma mulher negra da periferia. Então, quando eu criei a Empoderamento Contábil em 2017, esse mês de outubro, a gente está comemorando nossos 5 anos e por isso até a estreia aqui no YouTube, né? Do nosso canal aqui no YouTube. Eu criei exatamente com a expectativa de falar sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre contabilidade, sobre gestão estratégica, mas com foco na realidade de se empreender, se viver também, claro, na periferia. Para mulheres que são empreendedoras, que lidam dia a dia com as dificuldades, com a escassez de recursos de quem precisa realizar sua atividade profissional nesses espaços periféricos, seja favela, comunidade, bairro periférico, enfim. Use o nome que achar melhor. E uma coisa que sempre me incomodou quando eu acessava esses canais, né, mais conhecidos sobre finanças e educação financeira, é que geralmente os influenciadores, as influenciadoras dizem para essas pessoas o que elas precisam fazer. E quando eu crio conteúdo no Empoderamento Contábil, eu não quero ser essa pessoa que te diz o que você precisa ou não fazer. Eu quero ser alguém que vai compartilhar o saber que eu tenho com você, né, para que a gente juntas chegue a uma definição, a um propósito, a uma estratégia de como você deve gerir a sua vida financeira, seja pessoal ou seja as finanças empreendedoras do seu micronegócio. A Empoderamento Contábil, então, é o primeiro negócio de impacto social do país com foco em contabilidade e finanças para micronegócios periféricos liderados por mulheres. Nesses 5 anos, a gente impactou com conhecimento, empreendedorismo, finanças, contabilidade, gestão estratégica, mais de 4.000 mulheres em todo o Brasil. A gente já esteve pessoalmente online em algumas cidades, eu digo algumas porque a gente pretende visitar aí muitas mais. Foram mais de 50 eventos realizados, então eu tenho certeza que o nosso propósito, a nossa missão tem sido cumprida. Hoje a gente vai conversar sobre metas financeiras, né? Será que eu posso me dar o luxo de realizar os meus sonhos financeiros? E eu acho que é importante a gente dizer que, historicamente, as mulheres e a população negra
foram, né, colocados nesse lugar de servir. Então, durante muito tempo, a gente se viu e se colocou e fomos colocadas no lugar de subserviência, né, de tanto em relação às nossas atividades profissionais, quanto o corpo preto, né, o corpo negro, durante muito tempo foi visto e ainda é como alguém que serve, como alguém que, enfim, que está nesse lugar de servir a maioria. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Robélio. Quando você pensa em metas financeiras ou quando você viu esse tema, né, que a gente propôs, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? E eu peço que quem estiver assistindo a gente também aproveita para deixar o seu comentário, enviar a sua dúvida. É difícil isso responder, tá? Porque a meta financeira... A gente não tinha combinado isso, né? É verdade. É difícil responder quando a gente pensa em meta financeira. Você pensa assim, é um bem que eu quero adquirir. Seja uma viagem, seja um automóvel, seja uma casa, um apartamento. Mas acaba assim que é muita coisa, né? Que a gente quer fazer e você, eu quero viajar o ano que vem e ficar um mês fora. Nas minhas férias, por exemplo. É uma meta financeira que a gente tem, né? Mas aí fala assim, mas eu posso me dar esse luxo? De fazer isso? Eu posso me dar esse luxo? Fica à vontade de responder também com uma pergunta, tá? Não, tá, claro. Aí, tipo, eu posso me dar esse luxo, por exemplo, de ficar um mês fora e ainda ter que outras metas junto disso. Talvez para pessoas assim, que ganham acima da média nacional, seja um pouco mais fácil sonhar com isso e você ter suas metas. E estabelecê-las e ir atrás delas. Mas aí tem uma pergunta. É possível eu me dar... Vou até o tema aqui. Posso me dar luxo de realizar as questões financeiras. É possível alguém que ganha 2 salários mínimos se dar esse luxo? De realizar seus sonhos financeiros? Sim, eu entendo que é possível. E aí eu queria dar um passinho atrás para a gente conversar sobre o seguinte. Você falou sobre a questão da remuneração, né? Uma coisa que não sou eu só que estou dizendo, especialistas, enfim, que começaram a estudar sobre finanças há séculos atrás. É muito curioso como a gente espera ter aquela remuneração ideal. Então, por exemplo, hoje, quem ganha um salário mínimo pode acreditar que só conseguiria realizar os seus sonhos financeiros se ganhasse 2 salários a mais do que ganha, 5 salários a mais do que ganha. Só que provavelmente os gastos dessa pessoa, né, dessa empreendedora, dessa mulher, desse homem, desse estudante, enfim, quando viesse a ganhar 2 vezes, 5 vezes mais do que ganha hoje, seria proporcionalmente maior do que os gastos que essa pessoa tem hoje em dia. Então, quando a gente fala sobre sonhos financeiros, eu queria também propor que a gente, ao invés de pensar em metas muito grandes de consumo, que a gente entendesse que sonho financeiro pode ser coisas mais simples. Por exemplo, um sonho financeiro pode ser parar de pagar juros sobre as contas que você paga todo mês. Então, se a conta da minha operadora de telefone, internet, enfim, TV por assinatura, eu estou pagando fora da data de vencimento porque eu não tenho dinheiro suficiente para pagar naquele dia, ou o cartão de crédito que eu acabo me enrolando porque, enfim, eu acabo pagando a maior parte das contas da casa, da família e até fazendo as compras de mês com o cartão de crédito. Essas metas financeiras, esses sonhos financeiros, né? Vamos voltar aqui ao tema. Esses sonhos financeiros não necessariamente precisam ser uma viagem ou a compra de uma casa ou entrar na faculdade, mas podem ser também. E aí eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte: por que geralmente quando a gente fala em sonho financeiro, a gente pensa em algo grandioso, né? A gente pensa, como nossa mãe, nossa avó diria, a gente pensa grande e geralmente associa o sonho financeiro a algo que vai impactar muito, né? Vai impactar demasiadamente a nossa vida. Só e aí eu acho que é importante... Nesse ponto, o sonho financeiro, aí outro ponto. Quando a gente fala assim, igual você falou assim, quando a gente pensa em meta financeira, sonho financeiro, pensa grande, pensa em uma casa, uma viagem, faculdade, Sim. Um carro, enfim.
Não seria porque a gente tá tão voltado para sobreviver e não viver? Não seria um pouco disso também? Eu acho que a gente pode trazer algumas questões. Eu acho que a gente pode trazer algumas questões que justifiquem. Eu acredito que seja porque, primeiro, a gente não associa a nossa vida financeira à nossa vida como pessoa física, né? A nossa vida como ser humano. A maioria de nós acha que a vida financeira é algo à parte. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, sou negra, sou da periferia. Sou filha, sou estudante, né? Então, eu sou aluna, eu sou amiga, eu sou profissional. A gente consegue dividir a nossa vida em caixinhas, até porque a gente sempre ouviu dizer que a gente precisa separar a vida pessoal da profissional, né? Então, a gente já consegue, desde sempre, fazer essa separação, vida pessoal, vida profissional. E separar ali algumas caixinhas, principalmente dos ambientes onde a gente está inserido. Mas a vida financeira não é algo que faz parte do nosso cotidiano. Geralmente, a gente só lembra da nossa vida financeira quando a gente precisa ter algum investimento, né? Que eu chamaria, por exemplo, comprar uma casa de investimento e não de gasto. Entrar na faculdade, um investimento também, enfim. A gente geralmente só lembra da nossa vida financeira quando afeta muito o nosso bolso. Só que, na verdade, a nossa vida financeira deveria estar com a gente, fazer parte do nosso cotidiano todo dia. A gente consome todo dia. A gente tem expectativas financeiras todo dia. Todo dia, algum tipo de gasto está sendo associado à nossa conta bancária, né? Então, eu costumo dizer que a gente começa a consumir mesmo antes de nascer. Os nossos pais, né, os nossos familiares, eles começam a consumir na expectativa de que a gente chegue. Então, todos os dias a nossa vida financeira está sendo movimentada, mesmo que a gente não preste atenção nisso. A gente pensa em gastos, a gente pensa em investimentos, uma empreendedora, por exemplo, ela pensa na receita, né, no faturamento que ela gostaria que o micronegócio, a empresa dela tivesse. Então, eu acho que essa talvez seja uma das primeiras justificativas. A gente não associa a nossa vida financeira como mais uma das vidas que a gente tem no nosso cotidiano. Você perguntou em relação à questão da sobrevivência, né? Por a gente não associar e por historicamente a gente não ter educação financeira na nossa formação, eu acredito que seja mais uma justificativa. Eu não fui ensinada desde pequenininha como eu deveria lidar com o dinheiro, né? Eu não sei, não me foi ensinado na escola qual é a história do dinheiro. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, em permuta. Talvez eu só tenha ouvido falar sobre isso quando eu comecei a empreender e vi outras empreendedoras fazendo permuta dos seus produtos e serviços. Então, eu acho que é mais uma justificativa. Eu não fui educada financeiramente, né? Eu não investi, estou colocando aqui algumas situações. Eu não investi na minha inteligência financeira porque nos corres que eu tinha, no meu cotidiano super acelerado, eu nem percebi que isso deveria acontecer. E aí, Robélia, eu acho que é interessante a gente falar também, num segundo momento, se a gente tiver espaço para isso, para as pessoas que são extremamente consumistas. Porque aí, de fato, para essas pessoas, acho que a gente precisaria até fazer uma live só para isso, né? Tem um filme que é bem conhecido, que é Os Delírios de Consumo, de Black Bloom, se eu não me engano, e até passou na TV aberta esses dias, e por mais que seja uma comédia, a gente sabe que muita gente passa por isso diariamente, que é um transtorno, e que precisa de um acompanhamento. Mas, em vias de regra, eu acho que essas são justificativas interessantes. Tem um ponto que eu sempre comento nos cursos da Empoderamento Contábil, que é que a gente tem a nossa responsabilidade em relação ao nosso dinheiro, mas também tem aqueles fatores externos, né, que afetam o dinheiro no nosso bolso.
Então, não tenho como dizer aqui, nem quero, nem acho que seria o melhor caminho, como eu trouxe lá no início, que a responsabilidade sobre o nosso dinheiro é só nossa. Não é só nossa. Porque a partir do momento que tem fatores externos, né, que influenciam a quanto a gente vai receber, quanto a gente vai pagar por um produto, né, e aí acho que é interessante a gente dar alguns exemplos. Salário mínimo não é definido por mim, não é definido por você, não é definido pelo Banco Afro. Os impostos sobre cada produto que a gente consome também não é definido pela gente. Então, são fatores externos que afetam no nosso saldo bancário, o nosso volume de gastos, enfim. É mais uma justificativa para que a gente entenda que não depende só da gente, né? Ter uma inteligência financeira ou uma educação financeira para que a gente consiga consumir melhor. Mas eu entendo que a partir do momento que a gente começa a ler mais sobre finanças, a conversar mais sobre isso, a gente passa a gente se torna, na verdade, aos poucos, uma cidadã, um cidadão que está mais antenado, está mais ligado na representatividade, né, do nosso papel na sociedade. Entendi. Só voltando um pouquinho aqui, que você falou um pouco lá no início, claro, né, a meta financeira, você falou que ela pode ser também, por exemplo, eu parar de querer comprar tudo no cartão de crédito. Uma meta financeira. Na verdade, eu tinha comentado dos juros, né? Sim. Mas aí... juros no cartão, numa conta do orçamento pessoal ou familiar, mas esse poderia ser um exemplo também, sim, alguém parar de comprar via cartão de crédito. Porque a minha pergunta seria justamente isso, porque tem muita gente que compra no cartão de crédito, tudo no cartão, paga tudo, até o pão de R$1 na padaria vai pagar no cartão de crédito, por conta de acúmulo de milhas e tal. Existe um limite mínimo assim, cara, só compensa eu fazer isso se eu comprar X mil reais por mês no meu cartão. Uhum. Existe isso ou não? Ou a pessoa pode fazer isso? Como é que você enxerga isso aí, da questão dessa meta financeira de evitar que passar tudo no cartão de crédito, até porque vai virar uma bomba depois. Aquele velho meme, sim, né? Tipo, eu ganho 3 mil, meu limite é 5 mil, então eu automaticamente ganho 8 mil reais por mês. Não é bem isso, né? Sim. Eu acho que antes de tudo é importante dizer que eu não sou contra o cartão de crédito. Eu acho que é interessante, é importante você ter o cartão de crédito para quando você tiver algum imprevisto. Eu acho que, na verdade, é importante para alguns momentos. Teve algum imprevisto e você não tem uma reserva de emergência para cobrir aquele imprevisto, o cartão de crédito ele é uma boa saída. Um outro momento foi fazer uma compra. Você foi consumir para você mesma, para sua família, para o seu negócio, enfim. Chegou na hora de pagar. As formas de pagamento são Pix, à vista, cartão de crédito. Essa pessoa, essa empresa que está vendendo para você, não te dá desconto no pagamento à vista, mas te permite parcelar no cartão de crédito, então parcela sua compra no cartão de crédito, né? Então, acho que assim, é importante a gente perceber o cartão de crédito como uma ferramenta, como uma forma de pagamento, como um apoio, uma ferramenta de apoio à nossa vida financeira, mas não como complemento à nossa renda, que é um erro que muita gente comete, tanto com cartão de crédito quanto com cheque especial. A real, Robélia, é que todo mundo queria ganhar mais do que ganha. Essa é a real. Então, se eu tenho um cartão de crédito de R$2.000, por exemplo, R$2.500, e ganho R$2.500, essa pessoa passa a ter uma renda de R$5.000. Então, ela pode vir a acreditar que ela tem o dobro de renda do que ela realmente tem. E aí, se ela utiliza o cartão de crédito dela integralmente, né? Se ela usa todo o cartão de crédito num mês, automaticamente no mês seguinte, quando essa fatura chegar, todo o salário dela deveria ir para pagar o cartão de crédito. Então, eu dei o exemplo aqui de quando pessoas utilizam cartão de crédito e o cheque especial como complementação de renda. E é importante lembrar que tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial são empréstimos. E o empréstimo, como o nome já diz, é algo que não é seu.
É algo que está com você temporariamente, que em algum momento você precisa devolver. No caso do cheque especial, obrigatoriamente você vai ter juros sobre esse valor que você contratou, né? A não ser que o seu banco ofereça aí a possibilidade de você devolver o dinheiro dentro daquele limite de tempo para que você não venha a pagar juros. O cartão de crédito é a mesma coisa. Se você paga a fatura na data de vencimento, você não vai ter juros sobre o valor que foi emprestado, o dinheiro que foi emprestado para você. Mas a gente sabe muito bem que a partir do momento que você não consegue pagar o cartão de crédito na data de vencimento, esses juros são os juros mais altos do mercado. Então, alguns bancos, eles já sugerem, na data de vencimento, eles já debitam da sua conta corrente o valor mínimo do seu cartão de crédito, já sugerindo que você não vai poder pagar a fatura integral e que você só pode pagar o mínimo. E a gente sabe que quando isso acontece, vira literalmente uma bola de neve. Hoje, um dos maiores índices de endividamento dos brasileiros, né, das brasileiras, são as dívidas com cartão de crédito. Então, acho que é importante a gente pensar no cartão de crédito, no cheque especial, que é o que a gente está comentando agora, como ferramentas de apoio para pessoas que não têm reservas de emergência em situações emergenciais. E o cartão de crédito como uma forma, além disso, o cartão de crédito também como uma forma de pagamento, caso você não consiga desconto no pagamento à vista, enfim. E aí, lembrando, não vamos parcelar, perder de vista, né? Vamos parcelar as compras no cartão de crédito dentro da realidade financeira que você tem. Além de todo mundo querer ter uma renda muito maior do que tem, e a gente deu o exemplo do cartão de crédito, é interessante a gente pensar também que o cartão de crédito, me perdi aqui, vamos voltar, porque você ouviu o trovão? Tá caindo uma chuva aqui no Rio, eu acabei me distraindo. Mas é isso, assim, a maioria das pessoas querem ganhar muito mais do que ganham. Quando eu lembrar, eu continuo. Se você quiser trazer alguma pergunta. Temos perguntas sim. A primeira que a Bruna colocou no chat aqui, que ela tá só de sobrar um pouquinho no final do mês, já fica muito feliz, muito realizada. Aqui a Emil que falou excelente tema, a Mari falou que está adorando bate-papo. E tem uma pergunta aqui da Emil que ela colocou aqui que como é que ela colocou? Tá. Se você acha que a inteligência financeira feminina historicamente é pior que para os homens? Acho que é interessante a gente pensar o que é inteligência financeira, né? Diferente da educação financeira, a inteligência financeira, vou tentar trazer de forma resumida, a inteligência financeira é expertise, né? A sua forma individual de lidar com as suas finanças, sejam as suas finanças pessoais, familiares ou as finanças do seu negócio. É óbvio que para você chegar até essa inteligência financeira, lidar com o dinheiro no dia a dia, né, fazer as melhores escolhas financeiras, construir uma estratégia, seja para a sua vida pessoal, familiar ou para o seu negócio, utilizando as finanças como apoio, né, para isso, você vai precisar estudar, você vai precisar provavelmente ter uma profissional ou um profissional te acompanhando. Mas eu acredito que ela fez essa pergunta em relação a como a dinâmica profissional, da vida da mulher, historicamente, tem vários desafios. Então, assim, se a gente olhar para o cenário atual no nosso país, a mulher ainda ganha menos do que o homem. E em alguns espaços não se fala muito sobre isso, né? Ou isso acaba sendo um assunto velado. A gente sabe, principalmente no ambiente corporativo, que é o ambiente que eu atuei durante muitos anos. É um assunto que a gente sabe que precisa ser falado. Tem várias estatísticas, pesquisas de mercado que mostram que as mulheres ganham menos do que o homem. E que essa diferença salarial, ela não acaba à medida que a mulher vai se aperfeiçoando, né? E atingindo níveis de hierarquia maior, essa diferença salarial continua. Então, primeiro, a mulher ganha menos do que o homem, isso é fato, nas principais atividades profissionais exercidas.
a gente sai do nosso ambiente de trabalho e continua trabalhando de casa, para quem trabalha via CLT, né, trabalha em estabelecimentos comerciais fora de casa. Eu digo isso porque tem muitas empreendedoras que atuam de casa e continuam trabalhando em casa para as suas famílias, né, para os seus filhos, companheiros e tal. Então, a gente tem as atividades domésticas como obrigatoriamente atividades femininas, tanto que quando você vê um pai atuante, né, fazendo as atividades de casa, muitas vezes a gente ouve até mulheres falando, ele ajuda a esposa, quando na verdade não é uma questão de ajudar, né? É uma questão de você entender que aquelas atividades são suas também. Comeu, sujou o prato é seu, lava, né? Lava a roupa, cuida da casa, enfim, coisas muito básicas e que historicamente não foi ensinado ao homem a fazer. E quando eu comentei no início da live que as mulheres e o povo preto é visto historicamente nesse papel, né, de subserviência, a gente sabe que as mulheres negras são muito mais associadas ao trabalho doméstico do que os homens negros. As mulheres negras são associadas ao trabalho doméstico, enquanto os homens negros são associados ao trabalho braçal. E a gente sabe que hoje, no nosso país, hoje na verdade não, mas desde sempre, as remunerações, e ainda hoje, melhor dizendo, as remunerações dessas áreas de atuação são as remunerações mais baixas, né? Então, eu acredito que a vida financeira, melhor dizendo, não a inteligência financeira, mas a vida financeira para as mulheres brasileiras, principalmente mulheres negras, é sim mais difícil. E aí requer mais esforço para as mulheres, principalmente as mulheres negras brasileiras, terem inteligência financeira, porque para elas, né, para esse grupo, para nós, os recursos, né, as ferramentas de apoio para uma vida financeira saudável são mais escassas. Maravilha, boa resposta. A amiga te agradeceu aqui já no chat aqui pela resposta. Obrigada a você. E ela mandou outra pergunta também aqui. O que você me fala sobre o livro Mulher Boazinha Não Enriquece? E quais livros você pode Ainda não indicar? li. Ainda não li esse livro, Mulher Boazinha Não Enriquece. Olha, livros. Eu estou pensando em fazer um post só sobre livros no Instagram da Empoderamento Contábil. Posso gravar um vídeo para vocês também. Mas eu acho que é uma questão mais delicada indicar livros, porque dificilmente vai ter algum livro que eu assino embaixo 100% da literatura. Até porque a maioria, se não todos os autores de finanças, né, e gestão estratégica para aplicar a vida financeira pessoal, familiar e tal, são pessoas brancas, né? A maioria são homens. Então, eu acho que é interessante a gente ler essa literatura, e eu prometo fazer um post específico para isso, especial para isso no Instagram do Empoderamento Contábil, e depois trazer o tema aqui para o YouTube de alguma forma, mas ler esses livros pensando em como eu vou adaptar esses conceitos para a minha vida financeira pessoal, familiar, empreendedora, sendo uma mulher negra de periferia. E aí eu acho que é interessante a gente trazer aqui algumas questões ancestrais, né, da nossa população, das nossas comunidades, assim. Sempre foi uma rotina na favela, nos bairros periféricos, o nosso senso de coletividade. Então, na realidade pré-pandemia, era muito comum que uma mulher da favela, uma mulher daquele bairro periférico, daquela comunidade, tomasse conta de várias crianças ali daquele local, que os seus pais trabalham fora, não tem dificuldade de ter acesso à creche municipal daquela localidade, e essa mulher atua de forma empreendedora ou não para tomar conta dessas crianças. Então, assim, além disso, se a gente falar aí de 50, 60 anos atrás, as rodas de conversa femininas era uma realidade nesses espaços, né? Então, hoje a gente ouve tantos termos, a gente ouve economia colaborativa, né, como ferramenta para redução dos custos de produção dos micronegócios, das empresas. A gente fala muito sobre empreendedorismo, né, que é ter essa atitude inovadora para algo que já se faz há muito tempo, poder ser feito de uma forma diferenciada, seja
na faculdade, no seu trabalho via CLT ou através da sua atividade profissional por conta própria, liberal, como principal fonte de renda. Então, acho que é importante a gente pensar em alguns aspectos, assim, alguns aspectos ancestrais para a gente retomar, acho que primeiro, valorizar, retomar para a nossa realidade como aspectos válidos, sabe? Para a nossa vida financeira, pessoal, familiar ou empreendedora. Eu acho que é mais válido isso hoje do que a gente se atentar aí a se eu vou repartir 30% da minha renda para colocar na poupança, se o investimento mais válido, e a gente pretende falar sobre investimento com vocês, mas eu acho que nesse primeiro momento, acho que seria interessante a gente se ater à nossa ancestralidade. É maravilha, Ludmila. Mais uma pergunta aqui da Vanessa Dias. Ludmila, estou montando a minha reserva de emergência com muito esforço, sendo CLT e, paralelamente, pensando também na minha independência financeira. Quais dicas você me sugere? Bom, reserva de emergência, é importante você pensar num tipo de investimento que seja de liquidez imediata, né? Porque é interessante a gente pensar que, como o nome já diz, uma emergência, ela não vai te avisar com uma semana antes que ela vai chegar na semana seguinte. Então, os investimentos de liquidez imediata, eles permitem sacar a qualquer momento, né? Quando você vai escolher um investimento, você precisa pensar sempre quanto você vai investir, durante quanto tempo você pretende deixar aquele dinheiro investido, quais são as suas expectativas quando você for sacar aquele dinheiro, né? Quanto você pretende ter de retorno financeiro. E aí, o retorno financeiro ele está diretamente ligado a quanto de remuneração o seu investimento vai ter. Então, por mais que as pessoas, né, os investidores mais conhecidos, os críticos, falem mal da poupança, dependendo do valor que você vai deixar aplicado, seja mais simples você deixar aplicado na poupança, exatamente por você poder sacar quando você precisar, quando você quiser, por ser um investimento que é isento de imposto de renda, né? A poupança ela só deixa de ser isenta de imposto de renda se for um valor extremamente alto, que aí eu entendo que provavelmente já não estaria mais aplicado na poupança, se fosse esse valor todo. Então, acho que é interessante você pensar nesses aspectos. Assim. Primeiro, precisa ser investimento de liquidez imediata. A reserva de emergência, dependendo de qual seja o seu objetivo, você comentou sobre a independência financeira. Se você pretende, daqui a algum tempo, parar de trabalhar ou criar o seu projeto empreendedor, né? Para que você possa se aposentar da CLT, por exemplo, o ideal é que você tenha pelo menos, que a sua reserva de emergência some pelo menos uma receita suficiente para você viver 12 meses, para você viver um ano. É óbvio que em algum momento, talvez, a gente não quer que isso aconteça, mas você pode vir a ser demitida. Então... Meu Deus. Estou chovendo muito. E aí, Robélio, pergunta depois de onde são vocês que estão aqui assistindo a live junto com a gente. Acho que é importante saber a localidade que vocês estão. Pode colocar no chat aí, gente. Isso, por favor. Mas se em algum momento você vier a ser demitida, por exemplo, com 6 meses, né? Eu só tenho na minha reserva de emergência dinheiro suficiente para viver 6 meses. Não tem problema. Ou, Lud, eu ainda estou investindo na minha reserva de emergência, eu só tenho dinheiro para viver 6 meses. Continua investindo na sua reserva de emergência. O investimento é exatamente para isso, né? Para você ir ali aumentando aquele dinheiro que está sendo investido, na verdade, através dos juros compostos. E a gente vai ter um vídeo nas próximas semanas falando sobre juros no canal do Empoderamento Contábil. Então, superficialmente, o que eu poderia te dizer hoje é isso. Certo. Voltando para o nosso tema, né? Dar o luxo de realizar os sonhos financeiros. Para eu me dar o luxo de realizar, vamos supor que eu estou querendo fazer uma viagem. Nos próximos, daqui a
há 12 meses eu quero fazer uma viagem, quero ficar 20 dias fora do Brasil. Um exemplo. Qual o primeiro passo? Ou se eu quero comprar um carro, ou se eu quiser, sei lá, investir no apartamento, qual o primeiro passo que eu tenho que fazer? Voltando ao que você falou, né? A gente fala de sonho, o que a gente pensa? A gente pensa em algo grande, né? A gente não pensa no pequenininho, pensa em algo grande, mas voltando para algo grande mesmo. Porque é o que a maioria de nós pensamos assim. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Sim, tem alguns, eu até anotei alguns para a gente conversar aqui, passo a passo, assim, top e bem curtinho, acho que para a gente começar a definir as nossas metas financeiras. Mas primeiro, eu queria comentar no primeiro trovão, eu acabei perdendo a linha de raciocínio. E eu, com as perguntas do pessoal que está acompanhando aqui a gente, eu acabei lembrando. Geralmente, a maioria das pessoas não tem uma organização financeira, né? Não anotam semanalmente, quinzenalmente ou todo mês quanto ganha, quanto gasta, com o que exatamente está gastando, né? Esse é um ponto que eu me deparo muito com esses empreendedores que procuram empoderamento contábil, com nossos seguidores, enfim. Se a gente não tem organização financeira da nossa vida pessoal, provavelmente a gente vai levar esse hábito, né, ou a falta desse hábito, para quando a gente for gerir as finanças do nosso próprio negócio. Então, geralmente, se você não se organiza financeiramente, né, não anota quanto entra de dinheiro e quanto sai, você tem uma certa dificuldade de visualizar quais gastos poderiam ser cortados, por exemplo, dos gastos que você tem hoje, para que você viesse realizar a sua meta, ou como a gente colocou no tema, o seu sonho financeiro. Poxa, Lud, de repente está alguém pensando assim, poxa, Lud, mas eu vou ter que cortar alguma coisa que eu pago hoje, ou que eu invisto hoje para conseguir realizar um sonho financeiro que ainda não foi realizado? Tá, então não vamos falar sobre corte de gastos, a gente poderia falar sobre aumentar a sua renda. Então, se a gente não sabe quanto ganha, se a gente não equipara, né, não compara o nosso salário com a média do mercado para aquela atividade que a gente realiza, se a gente, por exemplo, não investe em cursos de curta duração, que seja, ou numa faculdade, a probabilidade da gente ganhar mais do que ganha hoje é bem pequena. Então, acho que o primeiro passo seria isso, sabe? Eu até coloquei aqui, porque geralmente, quando a gente fala sobre organização financeira, sentar e anotar quanto ganha, quanto gasta, a maioria das pessoas tem uma certa taquicardia. Então, acho que o primeiro passo poderia ser o seguinte: faz uma pausa de 30 minutos. A gente assiste série nesse tempo, a gente assiste novela, não é verdade? Então, assim, vamos fazer uma atividade que seja para o nosso bem, seja de investimento na gente mesma. Então, faz uma pausa de pelo menos 30 minutos. Não tem uma hora? Faz de 30 minutos. O segundo passo é, pega um chazinho, ou então um suco, um café, uma coisa que você goste de comer, ou de tomar, pode ser uma cervejinha também, não tem problema. Só não exagera no álcool. Para deixar ali pertinho de você enquanto você estiver fazendo essas anotações, tá? Esses 2 passos que eu comentei, eles podem ser tanto para quando você for organizar as suas finanças, né? Ou pelo menos entender quanto de entradas de dinheiro e de saídas de dinheiro você teve ao longo de um mês, quanto também para criar as suas metas financeiras. O terceiro passo é você escrever num caderno, pode ser numa planilha, pode ser num bloco de notas do celular, o seguinte: uma metazinha financeira, aquilo que você considera que seja uma metazinha, sabe? Tipo, se você geralmente pensa grande, a primeira coisa que vem na sua cabeça quando a gente fala em meta financeira, sonho financeiro, é comprar carro, casa, entrar na faculdade, pensa no que seria uma metazinha para você. Por exemplo, parar de pagar juros, entrar em contato com a sua operadora de internet, celular, TV por assinatura, enfim, e renegociar o pacote, tá? Pode ser cortar a tarifa bancária do banco que você tem conta bancária hoje.
Primeiro você escreve uma metazinha financeira, né? Depois você escreve uma meta financeira. Aquilo que você acredita que é mediano de se fazer, de se conquistar. E por último, uma metazona financeira. Acho que a gente pode considerar como metazona a compra do carro, da casa, entrar na faculdade, porque é um investimento de dinheiro maior. O passo 4 é você anotar os detalhes para que essa meta financeira aconteça. Então, por exemplo, anota, responde as seguintes perguntas. Por que as suas metas são importantes para você? Lembrando, você vai anotar as suas metas, seja a metazinha, a meta ou a metazona financeira, na folha do caderno, no bloco de notas ou numa planilha, pode ser num aplicativo de celular que você usa com mais frequência. Então, o passo 4 é responder. Por que suas metas são importantes para você? Anotando cada detalhe sobre essas metas, tá bom? Responder também quando você pretende realizar cada uma dessas 3 metas. Depois você anota quanto de dinheiro você precisa para realizar essas metas financeiras. E logo em seguida, como você vai fazer para conseguir esse dinheiro. Acho que é importante a gente trazer o que a gente comentou agora há pouco. Só tem 2 formas de você aumentar ou melhorar, digamos assim, o seu orçamento pessoal ou familiar, ou o orçamento do seu próprio negócio. Primeiro, aumentando o quanto de dinheiro entra na sua vida financeira. Segundo, reduzindo o quanto de dinheiro sai do seu orçamento. Ou essas 2 atitudes juntas. Então, quando você anota essas informações sobre as suas metas, né, seja a metazinha, a meta ou a metazona financeira, você está criando um plano de ação para tirar essas metas do papel. Por que as suas metas são importantes para você? Só você vai saber por que essas metas são tão importantes. Quando você pretende realizá-las? Quanto de dinheiro você precisa para realizar as suas metas financeiras e como conseguir esse dinheiro. O exemplo da faculdade que a gente comentou aqui algumas vezes, acho que é importante a gente pensar aqui. Se essa for uma dos seus sonhos financeiros, hoje em dia tem vários portais que te permitem ter acesso à bolsa de estudos. Você pode também se preparar para acessar o estudo público, né? Uma faculdade pública que seja. Ou então entrar em contato com uma faculdade particular para acessar uma bolsa, ao invés de ir pelos portais que são vinculados às universidades. Se a gente está pensando, por exemplo, na compra do carro, por que a compra desse carro é tão importante para você? É por uma questão de status, porque as pessoas do seu círculo social têm, ou porque você entende que sendo empreendedora e tendo carro, você conseguiria atender mais clientes do que você atende hoje. E aí acho que é interessante a gente pensar também que hoje em dia tem vários aplicativos e portais de aluguel de bens. Então, talvez você alugando um carro naqueles períodos que você precisar utilizá-lo, seja mais barato do que você comprar um carro, porque não é só o valor da parcela do financiamento, né? Tem os outros custos, como seguro, manutenção, combustível. Então, o ideal é que você vá respondendo essas perguntas aqui do passo 4 e, de preferência, ir buscando conteúdos que te apoiem a ter essas decisões financeiras. No Instagram do Empoderamento Contábil, a gente tem algumas dicas sobre negociação de dívidas, né? A importância de você se livrar e aprender mesmo a negociar essas dívidas. Então, vai que uma das suas metas é deixar de contrair dívidas ou negociar as dívidas que eu já tenho. E outras dicas de consumo você encontra lá também. Você quer fazer algum comentário, Robélia, ou posso concluir? Não, pode concluir. Pode prosseguir. O passo 5 é em relação ao plano de ação que a gente montou nos passos anteriores, né? Agora que você já tem um plano de ação para colocar em prática, o interessante é você deixar essas anotações que você fez no passo anterior, no passo 4, sobre as suas metas, em algum lugar chamativo. Então, por exemplo, pode ser em post-its no seu quarto, para você não esquecer de quais são as suas metas,
como conseguir esse dinheiro, né? De quanto você precisa, de quando você pretende realizar essas metas. Pode ser também falando para algumas pessoas da sua família. Se você é uma pessoa que precisa ser motivada por pessoas à sua volta, então fica à vontade para compartilhar suas metas financeiras também. Quer fazer algum comentário, Robério? Não, pode concluir, se for Ludmila. Se tiver mais coisa, pode ir falando. Esse seria o quinto passo. Acho que a gente pode trazer alguns exemplos aqui. Sim, claro. Então, se vocês tiverem metas, sonhos financeiros, quiserem compartilhar com a gente vai criando aí mecanismos para vocês, dicas, né? Para vocês realizarem. Você perguntou aqui de onde o pessoal é. Tem gente de Brasília, daqui de Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo. Ai, que maravilha. Tá bem espalhado. A Emilka perguntou aqui se você tem alguma planilha específica para a organização financeira. Planilha, eu estou pensando em compartilhar gratuitamente no Instagram da Empoderamento Contábil. E aí, provavelmente, qual o nome dela, Roberto? Repete para mim, por favor. Oi? Emilker. E aí, Emilker, provavelmente vai ser agora nesse final de ano para apoiar vocês na organização financeira de 2023. Então, fiquem ligados aí nesses últimos meses do ano, porque vai ter bastante novidades, tanto no Instagram da Empoderamento Contábil, quanto aqui no YouTube também, no canal, né? No nosso canal recém-estreado. Excelente. Então, fique de olho lá. Então, quem não está seguindo ainda, segue lá, Empoderamento Contábil, no Instagram, e também no YouTube. Sim. Também deixa o like lá, inscreva na página. Ludmila, aí vem uma outra questão. Outra pergunta. Galera, você no chat aqui, quiser mandar a pergunta de vocês, pode mandar, a gente vai repassar para a Ludmila aqui, ela vai responder aqui para vocês, tirar todas as suas dúvidas. Tem um sonho financeiro, não sabe Sim. como realizar, né? Fica à vontade para deixar aqui nos comentários. E não tem pergunta boba, né, Ludmila? Qualquer pergunta é dúvida. Com certeza. Mesmo, pergunta besta, Com certeza. Mas você falou... A gente está aqui para isso. Sim. Você falou da questão que às vezes as pessoas não querem fazer cortes no orçamento de alguma coisa para conseguir atingir determinado objetivo. Se eu não fizer algum corte no meu orçamento, dificilmente também vou conseguir também chegar naquele lugar mais rápido, né? Porque vai ser aquela coisa assim. Aí, além de tudo, também tem pessoas também que não têm a disponibilidade, até mesmo para não perder tanto a sua qualidade de vida. Tipo, se eu quero aumentar minha renda, a forma que eu tenho é, por exemplo, de fazer freelancer. De fazer trabalhos à parte e tal, no horário fora do meu trabalho convencional. Tem alguma dica para essas pessoas que eu falo assim, cara, eu não posso fazer freelancer e no momento que eu tô, não consigo cortar mais nada, porque se eu cortar, não tem como mais cortar, já cortei tudo que eu podia. Tem alguma outra dica que a gente possa dar, que você possa dar para essa pessoa, ou só falar, claro. Segura aí porque vai demorar um pouco mais para chegar. Vai chegar, mas vai demorar um pouquinho mais. E esse corte Sim. pode ser até o cinema, pode ser o lazer mesmo. Mas esse corte de lazer também pode ser também bem difícil também, porque talvez seja o momento daquela válvula de escape, né, do estresse do dia a dia. Sim, e tal. Com certeza. Eu costumo dizer que vida financeira, inteligência financeira, é mais subjetivo do que a gente imagina. Então, a gente aprende que dinheiro tem a ver com matemática, né? E matemática é muito lógica. Você somou, reduziu, né? Subtraiu, dividiu, enfim, multiplicou, você já tem aquele resultado pronto. Mas quando a gente fala de vida financeira, envolvendo gente, envolvendo pessoas, é muito subjetivo. Então, por isso que é muito complexo você virar para alguém que está assistindo um vídeo que você não sabe a idade, você não sabe o gênero, você não sabe onde aquela pessoa mora, sabe? Você não sabe a história dela com o dinheiro, você não conhece a autoestima financeira que essa pessoa tem, vira e fala para ela fazer determinada coisa, né? Por isso que eu sou contra esse caminho. Mas eu acho que é importante a gente pensar que talvez eu vou virar para alguém que o lazer dessa pessoa seja sair no final de semana e beber a cervejinha dela, vou falar para ela parar de beber, parar de gastar o dinheiro com a cervejinha, parar de sair no final de semana, é bem provável que essa pessoa não vá parar, que a vida financeira dela não vai ser impactada e provavelmente até ela vai parar de consumir o conteúdo que eu gero, né, para impactar positivamente
a vida financeira das pessoas. Então, eu acho que é importante a gente conhecer caso a caso, né? Quando eu trabalho com uma cliente, eu me dedico numa reunião com uma cliente, eu vou entendendo quais são os gostos dela, quais são as preferências que ela tem, com que exatamente ela gasta o dinheiro que recebe, quais são as perspectivas, as expectativas da vida financeira e da vida profissional dela para os próximos anos, né? Quais são as prioridades dessa mulher? A Empoderamento Contábil tem alguns clientes homens também, então quais são as expectativas e prioridades desse homem, desse profissional, enfim. Eu acho que é importante a gente pensar que não precisa, em alguns casos, como você comentou, que não se tem mais o que cortar, ou que a pessoa estabeleceu um padrão de qualidade de vida e que ela não quer abrir mão. Por exemplo, é muito comum alguém que é do ambiente periférico, né, da periferia, pagar a escola, se tiver essa possibilidade, pagar a escola particular para o filho, porque quer que ele ou ela tenha uma educação diferenciada, já que eu, como pai ou mãe, não pude ter. Então, eu não posso virar para essa pessoa e falar, põe os seus filhos numa escola pública, né? A gente vai entender ali quais são as possibilidades. Mas eu acho que é importante a gente pensar sobre os canais gratuitos. Então, não, em muitos casos, você não precisa cortar os gastos que você já tem, mas você pode adaptá-los. Por exemplo, quando eu comentei aqui de você entrar em contato com a sua operadora de celular, TV por assinatura e reduzir o pacote que você assina, talvez seja só uma questão de você utilizar aquilo que de você pagar, na verdade, por aquilo que você realmente usa. É muito comum a gente ter um pacote que atende a gente, mas que atende a gente e atenderia também mais duas famílias, sabe? Então, será que eu realmente utilizo tudo aquilo que eu pago? Acho que é uma questão de adaptação. Por isso que listar quais são os seus gastos e fazer essa análise crítica, para algumas pessoas é tão difícil, porque é você encarar a realidade da sua vida. E aí envolve culpa, né? Envolve eu não ter uma relação com o dinheiro historicamente. Foi isso que ela aprendeu, foi com isso que ela conviveu quando era pequena. Então, acho que é importante a gente pensar nessa adaptação dos gastos. Como eu comentei, trazer canais gratuitos, por exemplo, a gente fez um post no iniciozinho do inverno no Instagram da Empoderamento Contábil, trazendo algumas OSCs, né? Que atuam no cuidado preventivo, na assistência médica, assistência odontológica a preços reduzidos. Então, além de você, OSC aqui, a gente poderia falar que são ONGs, né? Que são ONGs, são projetos sociais que têm atendimento médico, a gente sabe o quanto o plano de saúde hoje é caro, e não necessariamente você vai ter o acesso à saúde, a prevenção da sua saúde como você gostaria. Então, eu acho que é importante pensar em alguns canais gratuitos para você evitar ter gastos com determinadas ferramentas que você precisaria utilizar. Então, eu preciso ter uma assistência médica todo mês? Provavelmente. Como eu vou fazer isso reduzindo o gasto que eu teria com esse atendimento médico? Hoje, uma consulta médica em torno de 200, a média, né? Em torno de 200 e 300 reais. Então, se você for colocar na ponta do lápis, é quase o preço do plano de saúde que você pagaria todo mês. Mas também, provavelmente, é boa parte de quanto você gastaria na compra de mês da sua família. Então, vamos tentar colocar aí no seu orçamento mais ferramentas gratuitas para você gastar cada vez menos. Porque quando você gasta menos com coisas que você poderia acessar de graça, você consegue reverter esse dinheiro para a realização das suas metas financeiras. Outro exemplo que você trouxe também é o lazer. A gente não quer que ninguém viva só para trabalhar, até porque a gente sabe o quanto quem é da periferia trabalha, está sempre trabalhando. Seja via CLT, seja os corres aí por conta própria, mas tem muitos locais que você pode ir para se divertir, para passear com a família, enfim,
que você vai gastar ou muito pouco, né, o mínimo possível, ou você não vai gastar nada. Então, assim, é muito comum quem é da periferia procurar quais espaços para se divertir? O shopping, que é um local de consumo extremo, né? Você consome desde a hora que você chega até a hora que você vai embora. Então, também não estou dizendo que não é mais para você ir ao shopping. É importante a gente pensar o que é, e aí eu vou ser redundante, mas o que é importante para você nesse momento? É importante para você realizar as suas metas e seus sonhos financeiros? Ou é importante para você ter aquele momento de satisfação e depois, quando você volta para casa, você volta para a sua realidade financeira? Então, não sei se eu me prolonguei demais, mas eu acho que seria isso, sabe? Acho que seria adaptar os seus gastos, buscar por ferramentas gratuitas, né? Tem vários parques, bibliotecas, museus. A gente já saiu do período de isolamento social. Tem muitos eventos gastronômicos também que você só paga o consumo, shows gratuitos, ainda mais a gente está, provavelmente a maioria das pessoas que estão assistindo a gente estão nas capitais, né, nas grandes cidades. Eu acho que é importante buscar por esse lazer e por outras ferramentas gratuitas também. Perfeito. A Tereza Cristina postou aqui o seguinte: Ludmila, eu tenho um salão de beleza pequeno, fui manicure minha vida inteira, ainda trabalho como manicure, mas meu sonho é ter um grande salão. Preciso da ajuda de vocês nesse ponto financeiro. Tá, você pode repetir para mim, por favor, Roberto? Falhou um pouquinho o áudio para mim. Ela colocou: eu tenho um salão de beleza pequeno, fui manicure minha vida inteira, ainda trabalho como manicure, mas meu sonho é ter um grande salão. Preciso da ajuda de vocês neste ponto financeiro. Tá, maravilha. Eu acho que é importante, é óbvio que para a gente conseguir desenvolver melhor, a gente precisaria estar conversando com ela ali nos detalhes. Mas eu acho que só o fato dela atuar como manicure há muitos anos, né, que ela comenta, ela trabalha como manicure já há alguns anos, e hoje tem o salão dela, eu acho que já é uma grande conquista, né? Foi um sonho financeiro que ela teve lá atrás, que ela conseguiu colocar em prática hoje. E que além dela ser empreendedora e liderar o próprio negócio, ela também trabalha nesse negócio como manicure. Pelo menos foi o que eu entendi. Eu acho que é fundamental o tema que a gente está trazendo hoje para ela, porque eu costumo dizer que a gente não faz uma viagem, né, como você trouxe o exemplo da viagem como sonho financeiro, a gente não faz uma viagem sem se planejar antes. Dificilmente você vai ouvir alguém dizendo que acordou de manhã, foi para fora do país, a não ser que essa pessoa seja, né, herdeira, tenha aí uma ótima reserva de emergência, investimentos, enfim, a escolher. Mas o planejamento nesse momento faz toda a diferença, assim. O ideal é que você não saia do salão que você tem hoje, que me parece ser um salão pequeno, para esse salão tão grande como você gostaria de ter. Eu acho que é importante esse crescimento gradual. E eu acho que é importante lembrar também que tem valor em ser micro, tem valor em ser pequeno. Por exemplo, os micronegócios, eles têm uma alíquota de imposto reduzida. São os microempreendedores individuais. Então, uma das consultorias que a Empoderamento Contábil disponibiliza é de planejamento tributário. Então, quanto exatamente eu vou precisar gastar com impostos quando eu deixar de ser MEI, microempreendedor individual, e me tornar uma microempresa, ou me tornar uma empresa de pequeno porte, né? A tributação do nosso país, ela é bem maior. Não é uma questão de ser o dobro, às vezes chega a ser o triplo, 5 vezes mais. Então, acho que é importante se planejar financeiramente. A gente está vivendo o boom das redes sociais, né? Que bom, porque pelas redes sociais a gente se conheceu, a gente está tendo essa oportunidade agora, mas é muito comum os pequenos empresários, né, se preocuparem em divulgar nas redes sociais, e quando você senta para entender como é que está a contabilidade, as finanças daquele empreendimento, você percebe que o tamanho das redes sociais é muito maior do que é na realidade. Então, se planejar financeiramente para
saber quem e quando você pode contratar, né? Seja uma cabeleireira, uma segunda manicure para trabalhar no salão com você, pensar em algumas outras possibilidades, porque a gente sabe o custo que é você ter um espaço físico. A gente está falando de aluguel, talvez condomínio, né? Mais luz, água, enfim, todos os custos que você tem no seu salão hoje, duplicados ou triplicados para quando você tiver um salão maior. Então, acho que a gente pode pensar em outras possibilidades antes de ter mais um espaço físico para aumentar os gastos do seu salão. Que possibilidades? Hoje é possível você se cadastrar em alguns aplicativos e ir até a casa dos clientes fazer a unha ou fazer o cabelo dessas pessoas. Ah, eu não quero me vincular a nenhum aplicativo, porque geralmente o aplicativo você precisa pagar uma taxinha, né, por comissão a esse aplicativo. Então, o seu salão ele pode oferecer esse serviço através das redes sociais, da divulgação, das pessoas que já são clientes do seu salão hoje, utilizar o seu salão como um espaço de capacitação, treinamento de novos profissionais da beleza, realizar eventos voltados para o público feminino no seu salão para você atrair ainda mais clientes para o seu salão e levar o planejamento financeiro durante esses acontecimentos, né, essas realizações. Porque a gente tem pouquinho tempo e né, não dá tanto para se aprofundar assim na resposta, mas eu espero que tenha ajudado. Ela agradeceu aqui, já que valeu muito. Mas assim, é um pouco de tempo que a gente tem, que tem até mesmo também, como você falou, seria necessário até aprofundar mais o negócio da pessoa, né, para entender melhor tudo aquilo. Exatamente. Faturamento, tudo isso também. Exato. Questão de gastos, receitas, enfim. Faturamento, tamanho do negócio, equipe, sim, né? Quantos colaboradores já existem hoje? São formalizados, né? São via CLT, não são? Prestam serviço? Então, são várias informações que a gente precisa acessar para passar, né, mesmo um panorama geral, um plano de ação específico para essa empresa, para esse negócio. A gente está chegando ao final, já estamos já com 1 hora de live aqui já. Eu estou com uma última pergunta aqui, que eu separei aqui, que eu já ouvi muita gente falar assim, que até contadores mesmo, falar assim, que a gente não consegue hoje adquirir muita coisa, muitos bens, se não endividar. Então, meio que o endividamento é necessário, né, entre aspas, para você comprar um bem maior, assim, de um valor agregado, né, aquisitivo maior. Só que também já vi muita coisa também que é para a gente evitar o máximo parcelamento de muitas coisas. Que puder comprar à vista, compra à vista. E o que você acha, assim, quais são as coisas que eu faço assim, cara, isso aqui eu não posso parcelar de forma alguma. Como, por exemplo, eu tenho para mim, eu não posso parcelar compra de supermercado. Porque eu sei que vai virar bomba relógio depois, vai vir aquela avalanche, porque é algo que você está comprando todo mês. Supermercado você compra todo mês. Então isso é uma coisa que eu jamais vou parcelar, compra de supermercado. Mas por que assim, você também daria de dicas para a gente evitar ao máximo a questão de parcelamento? Em quais tipos de compra? Como supermercado, por exemplo, que eu dei de exemplo aqui. Então, eu acho que é difícil a gente virar para alguém que está parcelando a compra de supermercado, falar para essa pessoa não parcelar a compra de supermercado, se essa pessoa talvez esteja comprando as compras de mercado com cartão de crédito, porque ela não tem 1 centavo para fazer compras de mercado, que é algo tão básico. Então, é óbvio que talvez essa pessoa possa ser uma pessoa consumista, que primeiro ela compra os itens que a gente chama, né, de itens supérfluos, itens não essenciais, depois que ela vai lembrar de comprar comida para a família, para casa e tal. Mas, em vias de regra, se uma pessoa parcela as compras do mercado no cartão de crédito, é porque ela está no índice de endividamento tão grande que o básico está sendo comprado com dinheiro que não é dela, que a gente falou isso no início da live. O cartão de crédito é empréstimo. Então, eu acho que se é alguém com uma situação financeira equilibrada, que tem essa opção de escolher parcelar as compras de supermercado no crédito ou não, desculpa, eu diria não parcela. Não parcela as compras de supermercado no cartão de crédito. Tá, pode até pagar no cartão de crédito, mas não parcele.
Eu entendo que o ideal seria você comprar as compras, você fazer as suas compras de supermercado no dinheiro, a débito ou Pix. Ponto. Eu acho que a partir do momento que um item básico, né, eu diria que são as primeiras saídas de dinheiro em nível de prioridade, as primeiras que uma pessoa, que uma família tem, são as compras de supermercado. Então, se você está comprando as compras de supermercado, né, está fazendo as suas compras de mercado e pagando com dinheiro que não é seu, você está tomando emprestado, tem alguma coisa errada aí. Acho que o ideal é quando você for sentar e montar lá o seu orçamento pessoal e familiar, você colocar os seus gastos a nível de prioridade, sabe? Então, qual é o primeiro gasto que eu tenho no mês que é o mais importante? É o aluguel? Então, ele vai ser o primeiro gasto, a primeira saída de dinheiro que eu vou realizar no mês. O segundo mais importante é o condomínio. O terceiro mais importante são as compras de mercado. As compras de mercado, eu entendo que supermercado não podem ficar depois da luz, depois da água, sabe? Eu entendo, porque esses fornecedores, né, sou operadora de luz, sou operadora de água, sou operadora de telefone, você pode negociar. Mas, assim, ninguém consegue ter inteligência financeira com fome ou subnutrido. Então, precisa ser um dos gastos ali prioritários. Em relação a essa questão de endividamento, tem um post, o último post da Empoderamento Contábil que a gente fez foi sobre você pensar muito antes de fazer dívida, né? A dívida, ela não é uma só. Existem alguns tipos de dívida. Então, existe a dívida segura ou garantida, que é quando você precisa entregar um bem em garantia para fazer aquela dívida. Eu até dou alguns exemplos lá no post. Existe a dívida tóxica, né, que é aquela que você assina ali com uma simples assinatura, geralmente no calor da emoção, sem saber se vai poder pagar ou não. E o que eu percebo, Robélio, quem está assistindo aqui a gente, é que como a gente não tem o hábito de validar, né, o dinheiro, nosso dinheiro, nossa vida financeira como mais ali uma caixinha, mais um pratinho que a gente tem para equilibrar na nossa rotina, a gente acaba vendo o dinheiro de uma forma muito fantasiosa. Então, vamos pensar o seguinte: se eu gasto mais do que eu deveria, se eu gasto mais do que eu ganho, e não vou receber um aumento no mês que vem, o que vai acontecer comigo? Assim, racionalmente falando, no mês que vem eu vou estar endividada. Então, acho que é por isso que hoje em dia tem um boom, né? É óbvio que a gente está vivendo uma questão econômica muito complexa, né? Tem muita gente desempregada, tem muita gente trabalhando por conta própria, mas a gente está vivendo um boom de faça tal atividade como freelancer para ganhar mais, né? Trabalhe nisso, trabalhe naquilo, outro, enfim. Mas assim, será que realmente seria necessário você trabalhar em tantas atividades para você aumentar a sua renda? Então, essas perguntas a gente consegue responder quando? Quando a gente anota as nossas entradas de dinheiro, quando a gente anota os nossos gastos, quando a gente começa a se debruçar melhor sobre o tema, né? Para entender, para estudar melhor. E no post eu falo sobre a dívida de sobrevivência também, que é essa questão da compra de supermercado. Como o nome já diz, é aquela que você travada agora no Ludmilla lá, aguardar um pouquinho, que já deve estar voltando. Você faz para sobreviver, porque o dinheiro para as compras de supermercado é alto. Então, assim, o ideal seria você não passar. Acho que sua conexão dá uma pequena travada, Ludmilla.
Oi, você tá me ouvindo? Agora sim. Na travadinha agora já voltou. Nossa live caiu quando completa 1 hora? Não, continua online, estamos online. Estamos na live? Estamos Ai, online. que bom. Porque para mim tinha caído. Talvez tenha sido algum problema com a minha Com a conexão. sua conexão, eu acho. Então vamos, então vamos continuar respondendo. Eu falei sobre a questão de parcelar, né? Isso. As compras no Da cartão de questão, crédito. separando aquela questão da dívida que é necessária, né? Sim, então os itens essenciais, o consumo, né, dos itens essenciais, eles vão acontecer com uma frequência, provavelmente vão acontecer todo mês. Então, não sendo um item essencial, né, sendo uma compra ali que você tem o poder de escolha, não parcele, minto. Um item essencial, o ideal é você não parcelar. Uma compra, né, um consumo que você tem o poder de escolha, analise essa compra à vista, ela vai ter um desconto? Se for parcelado, em até quantas vezes é saudável para o meu bolso, né? Esse parcelamento, ele envolve algum tipo de juros, que ainda é comum que o parcelamento seja com juros e talvez ali no calor da emoção você não perceba. Então, na dúvida, sabe? Eu costumo falar nos posts da Empoderamento Contábil que é, na dúvida, chama a Lude. E pode chamar mesmo, gente. Eu me esforço para responder todo mundo que entra em contato comigo através dos canais da Empoderamento Contábil. Tá com uma dúvida em relação ao consumo? Com certeza vai ter um post lá que a gente vai falar sobre isso. Se não tiver, pode mandar a sugestão. Lude, queria saber mais sobre esse assunto e vamos conversar. É isso aí. E a Hilde Janaína mandou aqui que está adorando bate-papo, quanta informação boa. E o Tamus Ortebra ele fala que ele usa o cartão de crédito mesmo tendo dinheiro na conta, pois existem vantagens como cashback ou pontos que fazem ele ganhar um pouco mais. Sim, foi o que eu comentei lá atrás. A gente vai falando. Eu não sou contra o cartão de crédito, não, tá? O cartão de crédito tem alguns benefícios. Programa de fidelidade. Hoje em dia, os cartões de crédito que são vinculados às contas digitais, geralmente são sem anuidade, tá? Que, assim, anuidade em cartão de crédito, para mim, é uma coisa tão antiga, não deveria ser cobrada, né? Então, se você tem a anuidade do seu cartão de crédito, entre em contato com a financeira para que essa anuidade seja abatida, seja abonada. A financeira não quis retirar a cobrança da anuidade, muda de financeira. E um outro ponto também, já que a gente está falando sobre isso, que você trouxe a deixa, é em relação a quantos cartões de crédito uma pessoa tem. Né? É muito comum você ver uma pessoa que recebe um salário relativamente baixo, ter 2, 3 cartões de crédito, emprestar cartão de crédito para familiares. Eu costumo dizer que cartão de crédito é igual companheiro, né? Porque esse termo marido e tal já é mais antigo, né? Hoje em dia tem namorado, né? Enfim, é igual teu namorado, namorada, crush, você não vai querer emprestar. E assim, provavelmente essa pessoa que te pediu o cartão de crédito emprestado, ela tá com o nome sujo. E se ela não conseguiu aí negociar a própria dívida, é bem comum até de acontecer que ela fique te devendo também quando comprar no seu cartão de crédito. E quem vai ter que pagar essa dívida dela é você, mesmo que não tenha comprado. Então, o cartão de crédito tem seu valor, sim. Hoje em dia tem altos programas até de cashback. O cashback começou com um retorno bem pequenininho, mas agora já tem cashbacks que valem bastante a pena. Exatamente. Eu tenho um amigo que ele fala que ele não seria nunca avalista, que dá o nome, como é que é? Fiador de ninguém. De ninguém, porque Sim. é um problema muito grande depois que dá pra ele. Caso fosse fiador de alguém. Sim, às vezes até com familiares ali da sua Sim. família de base, né? Irmãos, pais, mãe, enfim. Dá problema que dirá para amigos. É complexo, Sim. é complicado. Você tem que confiar muito ou fazer até uma reserva de emergência específica para isso, né? Caso dê ruim. Sim, sim. Ludmila, chegamos aqui ao final. Estamos aqui com 1h15 de live já. Bem bacana, muita informação boa. Foi muito produtivo esse papo aqui hoje. Anotei algumas coisas aqui também aqui já para
para colocar em prática também. Quando você colocou falando das metas ali, é bem interessante também aquilo ali. E a gente agradece mais uma vez aí a parceria, agradece o papo, a disponibilidade. E você que está nos acompanhando aqui, obrigado também por ter estado com a gente. A gente vai estar com esse Papo Ludmilla em algum assunto financeiro, toda última sexta-feira do mês. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 25 de dezembro, de novembro, perdão. 25 de novembro. Já ia falar, peraí, é feriado. 25 de novembro, provavelmente é o dia da Black Friday. Verdade, ó, que tema bom de se discutir, consumo, planejamento financeiro. Vamos escolher aí qual vai ser o próximo tema. E aí já fica o convite para você estar com a gente aqui de novo, né? Novamente na última sexta do mês, nesse caso de 25 de novembro, com a Ludmilla, para mais um papo também sobre algum tema aqui que a gente vai disponibilizar para vocês antes aí. Ludmilla, alguma mensagem final para quem nos acompanhou? Agradecer o convite para essa parceria, né, que está começando e que está sendo maravilhosa. Agradecer a participação de cada uma que estava aqui com a gente durante a live. Eu espero que o conteúdo, né, que os meus saberes que foram compartilhados impactem positivamente a vida de vocês. Agradecer pela compreensão com os probleminhas técnicos, mas o ao vivo tem disso, né? Fiquem à vontade, convido vocês a seguir o Instagram da Empoderamento Contábil, o nosso canal aqui no YouTube. A gente está no Facebook, no LinkedIn também, e a gente tem nosso próprio site, empoderamentocontábil.com.br. Por lá vocês podem conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória. Se você se sentir motivada, saber um pouquinho mais das nossas consultorias, dos nossos eventos, solicitar uma proposta personalizada aí para a sua vida financeira pessoal ou empreendedora. É isso. Mais uma vez, obrigada. Então é isso. Até a próxima live, galera. Muito obrigado pela presença. E nos vemos no dia 25 de novembro com mais um Papo Ludmilla. Até lá. Até lá.